Queridos alunos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de regulação. Você, meu aluno, um prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio e vamos hoje falar um pouquinho sobre tipos de regulação. Em especial, vou falar muito da regulação por incentivos. Assunto muito importante e a gente vai ver também que é um assunto um pouco controverso, né? Principalmente mais na frente com relação à parte da qualidade. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Beleza? Primeiro slide na tela. Acompanhe comigo. A gente, fechando aqui em mim, rapidamente, eu falo um pouquinho dos princípios gerais da regulação para retomar esse contexto e a gente fala um pouquinho de um assunto importante que é custo. Eu tinha falado para vocês anteriormente, em outros blocos, que é comum hoje no Brasil se pensar em regulação e pensar em termos de tarifa de preço, né? Tanto que eu fiz um comentário e hoje vou comentar de novo que no campo do setor elétrico, no campo da energia, a gente sabe que as contas de energia tiveram uma queda. Isso tem a ver com custo? Tem. Tem a ver com tipo de regulação? Tem. Beleza? Tranquilo? Inclusive, sobre isso ainda, sobre esse mesmo tema, eu vou fazer uma crítica hoje. Não uma crítica minha, crítica dos autores dentro desse contexto. Beleza? Vai lá. Então, olha só, retomando aí, ó, princípios gerais da regulação. Regulação, atividade mediante a qual são estabelecidas regras para o exercício em uma dada atividade e relacionadas com preço e serviços prestados, qualidade de serviço, etc. Né? Só para retomar. Então, tem que ter regra, está relacionado a preço e está relacionado à qualidade. A regulação tem diversos princípios gerais. Entre eles, aí eu trouxe alguns aqui para retomar o nosso assunto. Primeiro princípio básico é a transparência. Tratamento justo e justificável de todas as entidades envolvidas. Fechando aqui em mim. Todos aqueles que concessionários de serviço, que estão debaixo e participam do setor de regulação, aquelas empresas que são investidoras, terão o mesmo tratamento. Todos são iguais. Isonomia, o mesmo tratamento para os iguais. Ou seja, ninguém vai ser tratado diferente, né? Ou seja, do ponto de vista da agência reguladora. Todos são iguais. Volta lá. Acompanhe comigo na tela. Eficiência. Transmissão de sinais aos participantes para aumentar a qualidade do seu desempenho. Isso. Ou seja, eu preciso buscar eficiência e eu preciso buscar a melhoria da qualidade. Eu preciso, enquanto como agente regulador, da estabilidade. Uma alteração demasiada nas regras, por exemplo, frequentemente torna o ambiente regulatório demasiadamente volátil, imprevisível e arriscado. Fechando aqui em mim. No ambiente que está sendo regulado, você tem que ter uma estabilidade. O ente regulador, ele tem a competência de estabelecer regras e normatizações. Mas não trazer regras e normatizações a todo momento, trazendo instabilidade para o setor. Porque essa instabilidade para o setor, deixando um setor muito volátil, ela pode fazer com que o usuário, aquele que compra o serviço, que é a parte mais frágil na relação de consumo, sofra problemas, sofra dificuldades. Então tem que ter uma regulação? Sim. Mas tem que ter uma regulação madura, inteligente, trazendo estabilidade para o setor, não instabilidade para as empresas. Tudo bem? Volta lá, acompanhe comigo na tela. Simplicidade. Permitir a eliminação de novas e injustificadas fontes de incerteza, que também tem a ver com o aspecto da estabilidade. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. A regulação tarifária em particular. Falando especificamente de tarifa. Fechando aqui. Professor, é importante falar de regulação tarifária? É. Regulação tarifária tem a ver com eficiência econômica. Né? Ou seja, quando a gente fala de eficiência econômica, a gente sabe que quando a gente melhora o padrão de vida de um, a gente diminui do outro. Moral da história, tem que buscar um ponto de equilíbrio. Preciso ter uma tarifa que atenda a todos os segmentos da sociedade. Ou seja, eu preciso ter uma tarifa que seja suficiente para cobrir o custo operacional da empresa que é concessionária daquele serviço, e ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio financeiro, econômico-financeiro, para que ela tenha o seu ganho, e não haja uma tarifa módica, barata demais, e nem uma tarifa cara demais. Ou seja, tem que ter uma tarifa que gere no mercado, né, um certo conforto.
O que significa dizer? Todo mundo pode pagar aquela tarifa e ter aquele serviço, que pode ser mais caro ou mais barato, proporcional à quantidade de uso. Mas a ideia é ter uma tarifa que a empresa tenha um equilíbrio econômico-financeiro e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que compra o serviço consiga pagar. A ideia principal é essa. Então, volta lá. Olha que interessante, regulação tarifária. Ela visa assegurar o quê? A viabilidade financeira das empresas. A empresa tem que ter sua lucratividade. A empresa tem que crescer. A empresa tem que prosperar. A empresa tem que sobreviver. As formas remuneratórias deverão promover eficiência econômica. Ou seja, tem que ter equilíbrio, né? Que eu já falei para você sobre eficiência econômica. Deverão ser identificados os custos a longo prazo, de modo que eles sejam incluídos nas remunerações a obter. Então, fechando aqui, ó. Dependendo da situação econômica do momento, um pouquinho mais de inflação, um pouquinho menos de inflação, né? A médio e principalmente longo prazo, o agente regulador ele tem que analisar os custos, o aumento ou a diminuição dos custos e autorizar ou não, conforme o caso, às vezes até aumente tarifa. Isso também faz parte. Equilíbrio econômico-financeiro, sem trazer instabilidade para o mercado, sem trazer problemas para o usuário, aquele que compra o serviço. Tudo isso dentro do contexto de tarifa. Veja que essa questão tarifária é uma questão muito complexa. Você calcular o preço de uma tarifa, considerando, né, o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e, por exemplo, o poder econômico das pessoas, a capacidade de pagamento, não é uma tarefa fácil. Então, veja que o trabalho de regulação, nesse sentido, é um trabalho complexo. Não é fácil você buscar um ponto de equilíbrio. Mas a regulação tarifária busca isso. Esse ponto de equilíbrio para o preço cobrado pelo serviço. Voltando lá, acompanhe comigo na tela. As remunerações deverão permitir financiar os investimentos em expansão de rede, exemplo, energia, né? Você precisa expandir, levar energia e outros serviços para outras pessoas também, né? Serviço de água também, telecomunicações, né? Gás natural. Os custos deverão ser alocados aos participantes de uma forma justa. De uma forma justa. E também, com relação à parte tarifária, eu vou tentar contribuir para atingir um nível adequado de qualidade de serviço. Fechando aqui em mim. Olha que coisa louca. Eu tenho a questão da tarifa. Essa tarifa que vai ser cobrada pelo serviço, ela precisa gerar para as empresas um equilíbrio econômico para as empresas. Para não usar uma expressão tão técnica, o que você está falando de equilíbrio econômico, professor? Você tem que ter, né, um custo do serviço mais ganho. Custo mais ganho. Vou colocar aqui custo para ficar bonitinho. Custo mais ganho. Você tem que chegar no preço do serviço, dependendo da quantidade de pessoas que vão ter acesso, você vai chegar na tarifa. Essa tarifa também, ela tem que ser capaz de fazer com que as empresas tenham capacidade de investimento. Tenham capacidade de investimento. E não apenas capacidade de investimento, mas também tem que ter, né, a questão da expansão das redes, por exemplo, da energia, atingir mais casas, atingir mais pessoas, atingir um público maior, não é verdade? E uma coisa importante, qualidade. Não adianta ter uma tarifa módica barata demais e o serviço não ter qualidade. Não adianta ter tarifa baixa demais, que não gere para uma empresa equilíbrio econômico-financeiro, de forma que o serviço não tenha a qualidade mínima desejada. Se a gente tiver um serviço assim, significa dizer que a empresa vai ter dificuldade. E o usuário, aquele que compra o serviço também, vai ter dificuldade. Então, o ideal é que não seja dessa forma. Tudo bem? Voltando no mesmo slide, último ponto importante, permitir criar um ambiente mais estável, menos arriscado, né? Que eu falei anteriormente para você, a questão da estabilidade. Tem que haver estabilidade para o setor. Tem que haver estabilidade para o setor. Isso é importante, isso é significativo. Próximo. Acompanhe comigo na tela. Identificação de custo.
Para identificar o custo que a empresa vai ter para prestar aquele serviço, para que aquele serviço possa chegar na casa da pessoa, eu preciso analisar. Eu preciso alocar os custos de cada atividade, aos agentes que participam, que utilizam bens referentes a essa atividade. Se é energia elétrica, qual o custo? Qual o custo referente a essa atividade? Quanto custa? Exemplo aqui, ó. Quanto custa levar energia elétrica para o estado de São Paulo? Quanto custa para a empresa concessionária, né, levar energia elétrica para o município de São Paulo? Quanto custa, né, no caso do meu estado, sou carioca, mas moro em Brasília, quanto custa levar energia elétrica para o Distrito Federal? Esse custo é importante, porque em cima desse custo, a gente calcula o ganho, a gente vai calcular quantas pessoas vão pagar por aquela conta, em cima disso a gente calcula a tarifa, o valor que vai ser pago por aquele serviço. Entende? Quantificação de custo é uma quantificação importante. Volta lá, acompanhe comigo na tela aí, ó. Ou seja, para evitar subsídios cruzados, mais de um subsídio, mais de um incentivo. E principalmente, eu preciso identificar custo para promover a eficiência econômica. O que eu falei para você, equilíbrio entre o valor cobrado, né, e aquele valor que de fato vai melhorar ou piorar a qualidade de vida das pessoas. Tudo bem? Fechando aqui em mim, lembrando que eu já tinha falado sobre Pareto anteriormente, sobre eficiência econômica. Pareto diz que não é possível gerar uma eficiência econômica melhorando a qualidade de vida de uns sem afetar a qualidade de vida de outros. Então eu preciso, mesmo com essa eficiência econômica de Pareto, buscar um equilíbrio. Buscar um equilíbrio. Daí a importância do agente regulador, da agência reguladora, fazer uma análise dos custos que a empresa tem via suas planilhas, para que, de fato, você possa ter um custo, né, equalizado, um custo conhecido, uma informação perfeita, não informação imperfeita, não uma informação irreal, e, em cima disso, né, a agência reguladora poder acompanhar como o preço está sendo elaborado para aquele serviço. Tudo bem? Ideia importante dentro do nosso contexto. Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Relação por custo de serviço ou taxa de remuneração, que é um dos tipos de regulação dentro desse contexto. Regulação por custo de serviço ou regulação por taxa de remuneração. Etapas. Identificar e aprovar os custos inerentes à atividade assegurada. Quanto custa para a empresa prestar aquele serviço? Em cima desse custo, fixação de uma taxa de remuneração, investimento ou ativo. Fechando aqui em mim. Primeira coisa, determinar o custo. Segunda coisa, determinar o ganho. Taxa de remuneração. Quanto que a empresa precisa ter de ganho e sobrando dinheiro para fazer novos investimentos, principalmente em expansão, sem perder a qualidade. Em cima disso, vai se calcular, a partir da regulação, a partir da participação do agente regulador, quanto vai ser a tarifa que cada um vai pagar por aquele serviço. Volta lá, acompanhe comigo na tela. A companhia é autorizada a obter remunerações que cubram os custos adicionais da parcela referente à taxa de remuneração. Então, fora a taxa de remuneração, se tiver algum custo adicional, esse custo adicional pode ser repassado para a tarifa. Essas remunerações, com um nível já definido, são recuperadas com tarifa. Fechando aqui em mim, tarifa é a forma da empresa captar recursos, de forma que, com o auxílio do agente regulador que está acompanhando todo o processo, a empresa possa cobrir os seus custos e possa ter um ganho. Em cima disso, ela calcula o preço, que na prática representa a tarifa, valor cobrado pelo serviço que vai ser disponibilizado para a população, seja um serviço de água, seja um serviço de telecomunicações, seja um serviço de energia, seja um serviço de venda de gás natural e assim sucessivamente. Beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Regulação por custo de serviço ou taxa de remuneração. Ou seja, esse tipo de regulação, onde o agente regulador, estudando com a empresa, né, o valor daquele serviço, o que vai acontecer? A gente tem críticas e a gente tem comentários. Né? Olha que interessante.
corre-se o risco de ocorrerem situações de sobreinvestimento, se a taxa de remuneração permitida for muito superior ao custo de capital. Ou seja, dinheiro demais para investimento, acarretando uma tarifa muito alta. Subinvestimento, se a taxa de remuneração permitida for muito inferior ao custo de capital. A empresa não vai ter dinheiro nenhum sobrando para fazer novos investimentos. Fechando aqui em mim. Quando se calcular o preço da tarifa, eu preciso pensar, vai ter sobreinvestimento? Vai ter dinheiro sobrando suficiente para a empresa fazer novos investimentos em ampliação de serviço? Vai ter subinvestimento? Será que não vai ter dinheiro sobrando para ter novos investimentos naquela empresa? Tudo isso vai ser considerado. Volta lá, acompanhe comigo na tela. Em geral, existe um desequilíbrio na informação detida pelo regulador e existente na companhia. Muitas vezes, a agência reguladora não tem toda a informação necessária para orientar a empresa regulada, a concessionária, no que diz respeito à tarifa. Entendeu? Tem que ter uma informação clara, tem que ter uma informação precisa. Informação clara, informação precisa. Em geral, não há qualquer incentivo à redução de custos. As companhias aproveitam o regulatory lags, intervalos de tempo em que as regras e o custo se encontram definidos e aprovados. Ou seja, calculou o custo? Calculou o preço? É aquele ali? É aquela tarifa ali? Beleza. Nesse caso, não há qualquer incentivo à redução de custo. Esta forma regulatória é atualmente aplicada à companhia de transporte. A contribuição dos seus custos e investimentos para o custo global é reduzida, pois em alguns casos seu comportamento já é muito eficiente. Moral da história, nesse segmento não há nenhum incentivo à redução de custo, o que iria gerar redução no valor da tarifa. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para você, fecha aqui. Quando eu falo que é muito eficiente, eu não estou falando para você que o serviço de transporte é eficiente. Não estou falando disso. Eu estou falando que é mais eficiente fazer o cálculo do custo-benefício e da tarifa. É nesse sentido. Entendeu? É muito mais objetivo. Moral da história. Você faz uma regulação da tarifa. Muitas vezes a tarifa ela é muito módica, de forma que a empresa tem um subinvestimento, ela não consegue sobrar dinheiro para fazer novos investimentos, ou está ganhando demais. Esse detalhe é importante. E nesse contexto, regulação por tarifa, não há nenhum incentivo do governo à redução de custo e à redução de tarifa. Esse incentivo não existe. Só se regula a tarifa. Beleza? Moral da história. Se fosse um outro tipo de regulação, que seria regulação de incentivos, por exemplo, se a empresa, provasse que reduzia custo, reduzia tarifa, o governo, na pessoa da agência reguladora, poderia liberar uma outra linha para essa empresa explorar financeiramente, economicamente falando. Entendeu? Uma forma de incentivar a empresa a ter ganho de escala, reduzir custo e reduzir também tarifa para o usuário. Então, nesse caso, isso não existe. Isso vai existir na regulação de incentivos ou na regulação por incentivos. Beleza? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Regulação por incentivos, que é diferente da regulação por tarifa. A regulação tradicional por custo e serviço não se adapta bem a outras atividades que têm sido desenvolvidas com menor eficiência. Por diversas razões, esta é uma situação em que se encontram muitas empresas de distribuição. Distribuição de energia, distribuição de água, distribuição de gás natural. Tradicionalmente, tem havido menos investimento. Se tradicionalmente tem havido menos investimento para melhorar a qualidade do serviço, ampliar a rede, significa dizer que há necessidade por parte do governo de incentivar essa atividade. A parcela de custos de distribuição no custo final, é mais elevada, como, por exemplo, acontece no setor elétrico. Ou seja, porque é mais caro, né? É bem diferente do serviço de transporte. Na distribuição, surgem índices de qualidade de serviço, em alguns casos, muito degradados. Ou seja, índices que, na prática,
já estão completamente ultrapassados. Assim, é importante transmitir sinais tendentes à adoção de comportamentos mais eficientes. Transmitir sinais nada mais é do que incentivos na regulação ou regulação por incentivos. Regulação por incentivos para quê? Para fazer mais investimento, para compensar os custos de distribuição e para ter índices de qualidade de serviço que sejam índices mais palpáveis. Quais são os tipos de regulação por incentivos? Nós temos limite nos preços, que é o Price Caps, nós temos limite nos proveitos, Renewable Caps, e nós temos, por comparação, Benchmark ou IAT Regulation. 3 tipos de regulação por incentivos. Beleza? Próximo. Regulação por incentivos, regulação por limite nos preços, que é o famoso Price Caps. Fixação de limites máximos para os preços de serviços regulados. Ao mesmo tempo que eu tenho um incentivo, existe um preço máximo cobrado para o serviço. Esse esquema exige a fixação de preços dos serviços regulados para o período inicial. No período inicial, nós temos a fixação de um preço, que é um preço máximo para esse serviço. Os períodos regulatórios deverão ter uma extensão mais ou menos de 4 a 5 anos, longo prazo. Deve-se atender a que podem existir companhias em situações muito diversas, com custos diferentes. Moral da história, apesar da gente ter um preço máximo, a gente precisa considerar que tem empresa que tem rede rural urbana, que com relação a custo de serviço, isso gera um custo diferente. Redes aéreas ou subterrâneas, que também geram custos diferentes, e densidade de consumo diferente. Deverão existir mecanismos de correção se, no final de um período regulatório, as remunerações não cobrirem os custos aprovados. Então, olha só, regulação por limite nos preços é por incentivo, fechando aqui em mim, você incentiva principalmente ter investimento e você incentiva, né, a qualidade. Tem muitas críticas a esse tipo de regulação, porque você incentiva a empresa a ter mais qualidade, você fixa um preço máximo, de forma que sobre algum dinheiro para investimento. Mas já está comprovado, e mais na frente eu vou mostrar para vocês, que nesse tipo de regulação, quando você tem regulação por incentivos baseado em preço, em algumas empresas percebeu-se a diminuição da qualidade. Tudo bem? Moral da história, professor, parece tanto que a regulação com tarifa é diferente. Você incentiva a empresa a fazer investimento. Ao passo que na regulação por tarifa, né, esse incentivo não existe. Aqui esse incentivo vai existir. Tudo bem? Tranquilo? Próximo slide, acompanhe na tela. Regulação por incentivos, Revenue Caps, regulação por limite nos proveitos. Essa é muito comum no setor elétrico. Fixação anual de limites para os proveitos das empresas. Necessidade de caracterizar de forma completa a situação das companhias no início de cada período. No início de cada período, nós temos que ver a situação de cada empresa que atua naquele segmento. E eu preciso fixar limites para o proveito das empresas. É conveniente integrar mecanismo de partilha de lucro. Importantíssimo. Isso que está no slide tem a ver com a diminuição da conta de energia. Olha só, é conveniente integrar mecanismo de partilha de lucro. Até um limite, lucro 1, todo o lucro permanece da empresa, como incentivo. Entre o lucro 1 e o lucro 2, ou seja, aquela parcela de lucro que foi alcançada, foi uma porcentagem é partilhada com os clientes sob a forma de redução de tarifa no ano seguinte. Fechando aqui em mim, ó. Limite nos proveitos das empresas. Esse tipo de regulação. Né? No começo do período, tem que estudar a situação das empresas. Se determinou um determinado lucro, tudo bem. Ou seja, posso atingir um determinado lucro. Eu sou incentivado a isso. Claro que esse dinheiro tem que ser reinvestido, tem que voltar para beneficiar a população. Só que tem um detalhe. Depois que eu chego numa outra faixa de lucro, essa parte tem que virar também incentivo para a população. No ano seguinte, com tarifas mais módicas. Quando a empresa atingir uma meta de lucro, no outro ano,
parte daquele lucro que foi atingido, ou daquele valor, ele vai ser reinvestido em prol da população. Ou seja, a empresa, naquele outro momento, vai deixar de arrecadar um pouquinho com a tarifa e vai diminuir a conta do consumidor. Como está acontecendo no setor elétrico, onde as contas de energia, nesses últimos meses, diminuíram, né? E a gente tem acompanhado isso na imprensa. Beleza? Voltando lá mais uma vez. Acompanhe comigo na tela. As porcentagens são decrescentes. Os lucros iniciais são mais fáceis de obter. A companhia é mais incentivada a aumentar os seus lucros. Ao mesmo tempo que ela é incentivada a aumentar o lucro, quando o lucro atinge determinada porcentagem, no ano seguinte, você vai reduzir a tarifa das pessoas. Então, olha só, é um limite no proveito? É. É um revenue caps? É. Meu filho, pode aumentar o seu lucro, só que quando chegar até determinado patamar, tem que partilhar isso com o cliente, tem que reduzir tarifa. E uma coisa muito importante, mesmo com incentivo ao aumento do lucro, existe uma elaboração de regulamento de qualidade de serviço. Fechando aqui, ó, mesmo no limite dos proveitos, aumentando o lucro, não pode ficar de lado a questão da qualidade. Então, o agente regulador incentiva a aumentar o lucro, depois de determinado patamar, o cliente que compra o serviço vai ganhar, porque a tarifa vai ficar mais barata. Por outro lado, existe um regulamento claro com relação à qualidade. Aumenta o lucro? Beleza, perfeito, tudo muito maravilhoso. Sem perder a qualidade do serviço. Ou seja, o usuário, que é a parte mais frágil, não pode se sentir prejudicado, não pode se sentir lesado, porque aquele serviço não está tendo a qualidade que é a qualidade esperada. Beleza? Próximo. Regulação por incentivos. Agora, por comparação, é o que a gente chama de benchmark ou IAT regulation. Com frequência, as companhias na área de distribuição atuam em regime de monopólio natural. Exemplo, energia, água, sem competição. É tradicional, nesse contexto, a assimetria de informação. A assimetria de informação, professor, o que significa dizer, professor? Informação imperfeita. Muitas vezes, as duas partes não têm as mesmas informações. Se as duas partes não têm as mesmas informações, significa dizer que eu posso ter dados que são dados reais. A comparação pode ser realizada entre companhias similares, diferentes ou com modelos teóricos de companhias eficientes. Empresas similares, nesse caso, você vai utilizar níveis de custos de firmas para determinar preços ou remunerações. Não apenas, fecha aqui em mim, quando eu falo para você empresa similar, não é apenas uma empresa que atua num determinado segmento, não é só isso. Empresa que atua em determinado segmento e tem as mesmas condições. Por exemplo, duas empresas que atuam no setor elétrico. Cidades com mais ou menos uma população proporcional. Então, não é só empresa de energia. Cidades onde as situações serão situações semelhantes para prestar aquele serviço. É nesse sentido. Aí você pode fazer a comparação. Tudo bem? Voltando lá. Nesse contexto também, você pode fazer entre empresas diferentes, ou seja, identificar as causas e selecionar variáveis explicativas. E também com modelos teóricos de companhias eficientes, comparando com outras empresas que conseguiram atingir a eficiência. Essa metodologia é muito usada no Chile e na Argentina para fixar o valor agregado de distribuição. Aqui no Brasil, esse modelo não é muito utilizado, mas também é um modelo interessante. Quando a gente faz comparações, desde que a informação seja perfeita, disponível não apenas para a empresa, como também para o agente, né, para a agência reguladora. Próximo, acompanhe comigo na tela. Regulação por comparação. Problemas e dificuldades. Primeiro problema, transparência e independência na concepção de modelos teóricos de companhias eficientes. Né? Ou seja, será que realmente, quando a gente tem companhias eficientes, há uma transparência e há uma independência quando a gente vai fazer esse estudo? Ou será que é um estudo tendencioso quando vai se fazer a comparação? Outra coisa, deverão ser evitadas ações
oligopólicas, que vem de de oligopólio, ou de manipulação por parte das companhias. Ou seja, não é porque tem um monopólio que a gente vai ter uma ação que vai manipular os dados. E os estudos deverão ser o mais completos possíveis para identificar todas as variáveis explicativas, sejam empresas similares ou não. Podem ocorrer conflitos de interesse na definição de nível de investimento, nível de eficiência e nível de qualidade de serviço. Fecha aqui em mim. Eu tenho empresas similares, semelhantes, atuam no mesmo segmento e com serviços semelhantes. A grande pergunta é, será que o nível de investimento é o mesmo? Será que o nível de qualidade é o mesmo? Será que o nível de eficiência é o mesmo? Nessa regulação por comparação, você pode ter conflitos dentro desse contexto. Esses conflitos podem acontecer. Isso pode acontecer? Pode. Sem problema, sem dificuldade. Beleza, galera? Show de bola?